Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, eu glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Então vamos adorar a Jesus Cristo, que é o único digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E enquanto nós adoramos, aleluia, glória a Deus, Deus ele se move ao nosso favor. Deus ele age ao nosso favor. Deus ele nos abençoa. Aleluia, glória a Deus. Quando nós adoramos, aleluia, o coração de Deus, ele se alegra e ele nos abençoa. Aleluia, glória a Deus. Pela sua misericórdia, o seu grande amor. Por isso, vamos adorar ao Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que ele nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em Jó, no seu capítulo 11, versículo 13. Jó, capítulo 11, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: se dispuseres o coração e estenderes a mão para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na sua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Nós vemos aqui Zofar, amigo de Jó, acusando ele de iniquidade. Aleluia. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, ficou pobre. Aleluia, glória a Deus. Jó perdeu a sua saúde. E essa tragédia que veio, que caiu sobre a casa de Jó, aleluia, glória a Deus, levou o amigo dele, Zofar, a achar que essa tragédia que veio sobre a casa, sobre a vida de Jó, é porque ele estava em iniquidade, é porque ele tinha cometido iniquidade, é porque ele estava em pecado. Aleluia. E no versículo 13, do capítulo 11 de Jó, nós vemos aqui: se dispuseres o coração, estenderes a mão para Deus, e lançares para longe a iniquidade da tua mão. Ali nós vemos Zofar falando aqui com Jó, dizendo que se ele se dispuser o coração a estender a mão para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Aleluia, glória a Deus. Se dispuseres o coração, se nós viermos abrir o nosso coração para Deus, que é o que Deus falou comigo nesta manhã. Se nós viermos abrir o nosso coração para Deus, dispor o nosso coração a adorar a Deus, dispor o nosso coração a servir a Deus, dispor o nosso coração a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, dispor o coração a andar no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Aleluia, glória a Deus. Se nós dispusermos o nosso coração e nós estendermos a mão para Deus, porque Deus ele está com as mãos estendidas para nós, querendo nos levantar, querendo nos tirar do lamaçal do pecado, onde nós nos encontramos. E nós muitas das vezes não queremos estender a nossa mão para Deus, para que Ele venha nos levantar. Aleluia, glória a Deus. Mas se nós dispusermos nosso coração ao Senhor, e se nós estender a nossa mão para Deus, Ele vai pegar na nossa mão.
Aleluia. E vai nos reerguer, nos levantar, nos colocar de pé novamente na presença dele com dignidade. Aleluia. Se nós estender as nossas mãos para Deus, se nós lançar para longe a iniquidade da nossa mão, se nós lançar para longe a nossa iniquidade, a iniquidade é o pecado que nós estamos cometendo contra Deus. A iniquidade é o erro que nós estamos cometendo contra Deus. Nós estamos errando com Deus. Mas se nós lançar para longe a iniquidade da nossa mão, aleluia, se nós não permitir habitar na nossa tenda, na nossa casa, em justiça, se nós não permitir habitar na nossa tenda, na nossa casa, em justiça, nós como pai, nós como mãe, aleluia, glória a Deus, se nós não permitir habitar na nossa casa injustiça contra Deus, aleluia, porque nós temos autoridade sobre os nossos filhos, nós temos autoridade na nossa casa, aleluia, glória a Deus. Pai e mãe, você tem autoridade na sua casa, porque é você que trabalha, é você que paga as contas, aleluia, a casa é sua, Deus te deu, você tem a autoridade de Deus na sua casa para repreender, para não aceitar a injustiça que está sendo feita dentro da sua casa contra Deus. Então, se nós não permitir habitar a nossa tenda a injustiça, versículo 15 do capítulo 11 de João, então levantarás o rosto sem mácula, aleluia, glória a Deus, estarás seguro e não temerás. Aí sim, nós vamos levantar o nosso rosto. Nós pode levantar o nosso rosto sem mácula, sem mancha, sem culpa, sem nos sentirmos culpados. Aleluia, glória a Deus. Sem nos sentirmos julgados, porque nós pode até estar sendo julgados, mas nós não sentimos a culpa desse julgamento. Por quê? Porque nós não deve. Aleluia, glória a Deus. Então nós pode levantar sim o rosto sem mácula, sem mancha, e sentir seguro, nós estaremos seguros. Aleluia, glória a Deus. E nós não vamos temer mal algum, acusação alguma. Aleluia, nós não vamos temer. Aleluia, glória a Deus. Porque nós dispusemos o nosso coração a Deus. Nosso coração está nas mãos de Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Aleluia, glória a Deus. E nós estendemos a nossa mão para Deus. Ele nos tirou do lamaçal do pecado tremendal de lama. E nós afastamos da iniquidade que estavam nos levando a pecar contra Deus. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós vamos levantar o rosto sem mácula, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos levantar o nosso rosto sem mácula. E nós nos sentimos seguros em Deus. Nós nos sentimos seguros porque o nosso pé, ele não está vacilando, nem para a direita e nem para a esquerda. Não, o nosso pé está firme em Deus. Aleluia. E nós não tememos julgamento algum, porque Deus, ele nos justifica. Aleluia, glória a Deus. Pois te esquecerás do teu sofrimento, e dele só terá lembrança, como de águas que passadas. Você não precisa, aleluia, ficar sofrendo, aleluia, glória a Deus, por conta do seu sofrimento, daquilo que você sofreu no passado, daquilo que você fez no passado. Deus não se lembra mais das feiuras, da iniquidade que você praticava no passado. Aleluia. Ele não se lembra, então você não precisa se sentir acusado pelas lembranças. Aleluia, glória a Deus.
Você pode esquecer do teu sofrimento, assim diz o Senhor para você, através do maná do céu, do pão quentinho nesta manhã. Você pode esquecer do seu sofrimento, porque Deus não se lembra mais. E Ele só terás lembrança como de água que passadas. Você não tem amnésia, glória a Deus por isso. Você não sofre de amnésia. Aleluia, glória a Deus. Você tem uma boa memória. Você vai lembrar de todo o sofrimento que você sofreu no passado. Aleluia, glória a Deus. De toda feiura, de toda iniquidade que você cometeu contra Deus no passado. Você vai lembrar, porque você não tem amnésia. Você tem a saúde muito boa, a sua saúde, a sua memória é boa. Mas você não vai sofrer, não vai sentir dor, porque você foi curado. Você foi curada, você foi perdoado, você foi perdoada por Deus. Aleluia, glória a Deus. Pois te esquecerás o teu sofrimento e dele só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja treva, serão como o amanhã. Aleluia. A sua vida, ela é mais clara. Porque a sua vida, ela está diante de Deus, diante da luz. Você colocou a sua vida diante da luz, que é Jesus. Você contou tudo para Jesus. Você entregou tudo para Jesus. A sua vida está diante da luz, que é Jesus, e ela é clara. Ela é vista por Deus, não tem nada escondido aí não. Debaixo do pano. Não tem nada escondido aí debaixo do tapete, não. Aleluia. Se tiver ainda algo que você precisa confessar para Deus, contar para Deus, aleluia. Não perca mais tempo, é hoje. O amanhã não te pertence. Aleluia, glória a Deus. Vai lá e conta para Deus. Aleluia, vai lá e confessa, vai lá e traz para a luz que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E assim nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque, aleluia, a tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja treva, ela será como o amanhã, clara, não mais escura, porque está diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você vai se sentir seguro, porque haverá esperança. Olharás em redor e dormirá tranquilo. Aleluia. Você se sente seguro. Você deita e logo pega no sono. Porque o Senhor, Ele te faz dormir em segurança. A sua consciência, o Espírito Santo de Deus não te acusa mais. Aleluia, glória a Deus. Sentir seguro porque haverá esperança. Você vai olhar ao seu redor e não existe mais treva que te assusta, que te traz medo. Você dorme tranquilo, deitar-te-as e ninguém vai te espantar mais. O pecado, a iniquidade que você cometeu, a acusação que você está sofrendo, aleluia, você vai deitar e ninguém vai te espantar mais. Ninguém vai te assustar mais. E muitos procurarão obter o teu favor. Muitos vão te procurar. Aleluia. Querendo que você faça favor para eles. Porque não existe em você iniquidade. Aleluia. Não existe em você mais mancha, mais mácula. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.